Na pequena cidade de Santa Rosa, a fofoca voou quando a professora Dona Marta, conhecida por sua paciência, foi flagrada soltando um palavrão ao derrubar uma pilha de livros. Em poucas horas, todos comentavam que ela havia xingado o diretor em frente de toda a escola, quando, na verdade, ela apenas murmurou "droga" ao tropeçar. Mas a história engraçada rendeu muitas risadas e até um pedido de desculpas exagerado. Na verdade, o diretor pensou ter feito algo errado, mas não fez. Vamos pensar uma coisa. Essa professora Dona Marta, ao falar isso para si mesma, acabou chamando a atenção de outras pessoas, o que na verdade acabou tornando essa situação, esse fato, meio que estranho. Por isso que eu falo que as pessoas devem tomar muito cuidado com aquilo que elas falam. Eu já disse isso anteriormente. Mas o que acontece nesse caso é que a professora Dona Marta, ela na verdade havia soltado um palavrão. Palavrão. Isso é uma coisa que ninguém deve fazer. Soltar palavrão, falar coisas que na verdade são de baixo calão ou que vão afetar outras pessoas ou que na verdade pode servir como uma forma de atacar alguém. Quando você fala palavrão em algum ambiente que não é um ambiente que esteja só você, eu realmente acredito que isso possa ser prejudicial. Você, eu não sei, mas eu, sinceramente, eu acho. E essa atitude da Dona Marta serviu, na verdade, para chamar um pouco de atenção em relação às pessoas que gostam de falar coisas inapropriadas em locais públicos, em locais de trabalho, ou em locais em que tenham várias pessoas. Quando alguém faz isso, chama a atenção, acaba fazendo com que quem fala se torne motivo de comentários ou até mesmo de críticas. Então, a minha opinião nesse vídeo de hoje é que você não fale coisas desnecessárias, coisas ruins em ambientes públicos ou até mesmo em ambientes de trabalho. Quando você faz isso, você se prejudica, né? Quem guarda a sua boca, guarda a sua alma, já dizia o grande provérbio chinês. E quando você fala uma coisa que é de duplo sentido, você acaba chamando a atenção das pessoas. Elas acabam pensando que é para elas, mas não é para elas. Não é verdade? Não é? Não é? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Falar uma palavra, falar uma frase que às vezes pode ser ambígua, pode ter duplo sentido. E quando você fala isso, pronto. Prejudica a sua vida, prejudica a vida das demais pessoas, porque acaba criando um ambiente ruim, um ambiente de fofoca, um ambiente em que as pessoas acabam se tornando chatas, acaba se tornando enjoadas porque elas acreditam que esteja acontecendo alguma coisa contra a vida delas. Então, qual é o grande problema nisso, nesse caso? A Dona Marta falar isso perto do diretor. Ela jamais deveria ter feito isso. E outra coisa muito importante, nós temos que ser sempre sinceros e nunca mentirmos. Mentir é uma coisa feia. Mentir eu acho que tá fora. Eu procuro sempre não mentir, procuro sempre falar a verdade, porque quando você faz isso, você está sendo uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Realmente falar do jeito que a Dona Marta falou não tem nada a ver, né? Nada contra os professores e nada contra o diretor e muito menos contra a escola, tá? Mas quando nessa situação hipotética que eu falei hoje, que é um fato baseado em um fato verídico, nós temos que vigiar um pouco o que nós falamos. Se eu não tenho que vigiar o meu pensamento, quanto mais aquilo
que eu falo, não é? Então, cuidado com o que você fala, cuidado com as palavras e muito menos cuidado com o palavrão. Poderia ser esse livro, mas poderia ser uma pedra na rua, poderia ser, enfim, qualquer situação, né, do dia a dia. Quando você fala uma coisa e que, na verdade, possa atingir alguém, possa atacar alguém, você acaba criando uma situação ruim para você mesmo ou para você mesma. Então, vigie a sua boca. Pense 2, 3 vezes naquilo que você está falando, tá bom?